Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. No último dia 15 de outubro, o Brasil comemorou o Dia do Professor. O SINTRN veiculou o anúncio em jornal, no site e nas redes sociais, chamando a atenção para a falta de interesse pela profissão causada pelos baixos salários e condições de trabalho indignas. O coordenador-geral do SINTRN, professor José Teixeira, fala mais sobre o assunto. Bom dia, Zé Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores do programa Extra Classe TV. Bom, semana passada se comemorou o Dia do Professor, como a gente viu, e tradicionalmente a gente sempre faz uma análise sobre essa profissão a cada ano, né, pela passagem da data comemorativa. Como é que o professor está nesse momento pós 15 de outubro? Veja, Leilton, na verdade nós precisamos fazer uma análise de modo geral, né, a nível de Brasil. Nós podemos contabilizar aí avanços que consideramos importantes para a próxima fase, no caso a próxima década, onde nós conseguimos acumular junto com o PNE, Plano Nacional de Educação, as leis que instituíram o Fundeb, né, a lei que instituiu, que carimbou os royalties do petróleo para financiar a educação brasileira, ou seja, para contribuir com o financiamento da educação brasileira, né, e o PNE, né, que na verdade vai ser esse carro-chefe aí para que nós tenhamos nesses próximos 10 anos a valorização profissional que sonhamos, né, como também uma reestruturação da educação pública do ponto de vista físico, né, das estruturas físicas, como também pedagógica. Essa é a nossa expectativa de modo mais geral. Na verdade, a sua análise ela tem muito mais a ver com uma perspectiva de futuro do que com o momento atual, não é isso? Parece que no momento atual vantagem de ser professor ainda continua sendo apenas ser professor em nível federal. É verdade, é claro que não dá para comparar, né? Nós temos, inclusive, debatido e apresentado aqui, feito as comparações, né? A Rede Federal de Educação, né? Outra coisa, eu estive até visitando um Instituto Federal lá em João Câmara, né? E, na verdade, a gente entra assim, se sente atraído. É um céu, como diz a história. É muito gostoso você estar dentro de uma escola, um Instituto Federal de Educação. Ao contrário, o que nos sentimos, e eu já mencionei isso até numa reunião da Secretaria de Educação do município de Natal, a gente se sente numa escola pública, normalmente como está num formigueiro. Uma coisa que a gente, pública estadual e municipal. Estadual e municipais. A gente não se sente bem nela, dá vontade de sair logo. Então, o nosso sonho, nosso desejo, né, é que nós consigamos esse modelo de escola onde não seja mais necessário comparar com as escolas federais. O SINT, na sua também tradicional campanha de Dia do Professor, falou sobre a situação da evasão, né, dos profissionais dessa área, né? Hoje o jovem não quer mais ser professor e alguns quando chegam na profissão desistem quando se deparam com a realidade das condições de trabalho. Esse relato que você falou aí dessa perspectiva aponta para uma melhora nessa condição, Zé Teixeira? Aponta, como eu estou dizendo para você, a um médio prazo, porque de imediato é o que você está colocando. A juventude não quer mais se formar na área da educação, né? Há um processo de desvalorização. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, a realidade que nós conhecemos muito mais a fundo, nós temos profissionais de educação já com mestrado e doutorado que fizeram, inclusive, o último concurso, que ainda estão ocorrendo algumas convocações, mas na hora que os companheiros foram convocados, com mestrado e doutorado, que descobriram que seriam nomeados com um nível de apenas graduação, eles desistiram, né? Ou seja, não estimula. E aí a qualidade vai lá para baixo, porque só entram no quadro da educação aquelas pessoas mais vocacionadas e que pegam aquele emprego ali, às vezes até pensando que quando aparecer um melhor, pulam para lá. Essa é a realidade da educação na qual nós vivemos. Portanto, nós, claro, vamos insistir, Leilton, na meta 17 do nosso Plano Nacional de Educação, na meta 17 e 18, porque essas duas metas
juntando também com a meta 20, que trata do financiamento da educação, mas a meta 17, ela vai perseguir a questão da valorização profissional, inclusive salarial. E a meta 18, que trata da valorização dos profissionais de educação de modo geral, que são os funcionários de escola, os companheiros, que se doam, que constroem a educação nas escolas públicas do nosso estado, nós temos que valorizá-los, e a CNTE, a nossa confederação, ela sempre teve essa preocupação, né? E a meta 18 trata, inclusive, de repasses federais, transferências constitucionais, elas estariam condicionadas a ter plano de carreira. Por isso que nós já estamos lutando, temos no Estado, e foi todo um sacrifício para garantir a concretização, e nos municípios nós já estamos começando a implementar, pressionar os municípios para que tenham o seu plano de carreira também. O professor, a professora também sempre teve uma característica de serem profissionais voltados para a luta, profissionais que sempre se organizaram no sindicato para defender os seus direitos. Isso continua, Zé Teixeira? É claro que continua, né? Nós temos, claro, uma certa apatia, né? Porque a gente tem lutado muito, né? Tem convocado sempre a categoria para a luta, mas às vezes eles se desestimulam. Até tem dito que a greve, né, que nós ainda acreditamos que é um dos instrumentos mais fortes para que garantamos as nossas conquistas, eles têm perguntado para nós assim, mas não há um outro instrumento que não a greve para que nós possamos lutar, garantir os nossos direitos? Nós respondemos que temos sim tentado, mas até o momento o instrumento da greve tem sido o instrumento mais forte. Claro que greve é a última instância. Ninguém gosta de greve. Nós trabalhamos muito mais. A categoria é chamada a ir para a rua. Porém, nós sonhamos, e esse conjunto de leis que nós mencionamos, nós temos a expectativa de que nós possamos aí garantir melhores dias nesses próximos 10 anos e que não precisemos estar todo ano chamando a categoria para uma luta e muitas vezes para uma greve, que a gente sabe que traz prejuízos para todos os lados, para a comunidade escolar, para os profissionais, que vão abdicar de um pouco das suas férias pagando greve, essa coisa toda. Portanto, o nosso desejo é que nós cheguemos a esse momento. Porque enquanto não chegarmos, Leilton, nós temos que lutar e a categoria sempre está do nosso lado. Ok, nós conversamos com o coordenador-geral do SINTE-RN, o professor José Teixeira. Zé Teixeira, parabéns pelo Dia do Professor. Muito obrigado por sua participação no programa. Obrigado. Estamos todos, a nossa categoria está toda de parabéns por esse dia. O Dia do Professor foi comemorado em Mossoró com a reinauguração da sede administrativa da regional, que foi totalmente reformada. A apresentação do novo espaço de luta da categoria contou com um som ao vivo e buffet para os convidados. A direção da regional já prometeu para o ano que vem a construção de um parque aquático para os filiados. A direção do SINTE-RN vai se reunir com os representantes de cada turno das escolas e CMEs do município de Natal. No próximo dia 21 de outubro, na sede do SINTE-RN, serão 3 reuniões, divididas por turnos, começando às 8 horas, 14 horas e 19 horas. As reuniões têm como objetivo discutir o risco de implementar a unificação dos planos dos educadores de Natal nos moldes propostos pela Secretaria Municipal de Educação, o projeto de lei de gestão democrática e as demandas reprimidas. Cada escola deve enviar um representante. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado por sua audiência e continue nos acompanhando através do site e das redes sociais. Até o próximo domingo, sempre às 9 da manhã. Até lá!